como ter certeza de que se é cristão? Uma vez que abrimos a porta para Jesus Cristo e lhe pedimos que entrasse, é possível ter certeza de que realmente ele entrou? Nós já o aceitamos, mas será que ele nos aceitou? Certas pessoas insistem que nunca se pode saber e que o máximo que se pode esperar é que o melhor aconteça. Outros advertem que afirmar estar certo disso é um pecado de orgulho, de presunção. No entanto, saber é muito importante. Conforme diz um velho provérbio árabe, aquele que não sabe e não sabe que não sabe é um tolo, é vítil. Aquele que não sabe e sabe que não sabe é um ignorante. Ensina-o. Aquele que sabe e sabe que sabe está dormindo. Acorda-o. Mas aquele que sabe e sabe que sabe é um homem sábio. Segure-o. O Novo Testamento nos promete claramente uma certeza que não é em nada incompatível com a humildade. Onde quer que se abra, ele deixa transparecer um ar de confiança serena e também prazerosa, que infelizmente está em falta em muitas igrejas hoje. Sei em quem tenho crido, escreveu Paulo a Timóteo. E também escreveu, e estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1,12. As cartas de João, em particular, estão cheias de afirmação sobre o que sabemos. Por exemplo, sabemos que somos de Deus, 1 João 5,19. De fato, João diz que o seu principal propósito ao escrever a sua primeira carta era dar aos seus leitores bases sólidas sobre as quais pudessem fundamentar a sua certeza. Dizia ele, escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. 1 João 5,13. Isso vai parecer muito estranho para quem pensa que a vida eterna é um sinônimo do céu. Mas a vida eterna significa a vida do novo tempo que Jesus inaugurou. Consiste essencialmente em conhecer a Deus por meio de Jesus Cristo. João 17,3. Ela começa agora e será aperfeiçoada no céu. A certeza cristã refere-se às duas coisas. Existem muitas razões pelas quais precisamos ter essa certeza. Primeiro, se Deus quer que tenhamos e gozemos a vida eterna agora, o que Jesus inegavelmente ensinou, então ela também quer que saibamos que a recebemos. Afinal, não podemos gozar alguma coisa que não sabemos que temos. Em segundo lugar, as Escrituras muitas vezes nos prometem paz de espírito. Mas se a nossa consciência ficar nos acusando e não tivermos certeza do perdão de Deus, nós nunca poderemos estar em paz. Em terceiro, a certeza cristã é uma condição para que ajudemos outras pessoas. Como podemos mostrar o caminho a outros se nós mesmos não o conhecemos? Considerando então que como filhos nascidos de Deus, temos o direito não só de receber a vida eterna, mas também de saber que a recebemos, como podemos chegar a essa convicção? Assim como o tripé de uma máquina fotográfica, essa segurança se apoia em 3 suportes, e todos eles precisam estar bem firmes. Vamos ao primeiro suporte. A obra de Deus Filho. A primeira base para a nossa segurança cristã é a obra salvadora de Jesus Cristo, aquela que ele executou quando morreu na cruz. Uma pergunta que devemos fazer-nos é: qual é o objeto da nossa fé? Se cremos que fomos perdoados e se esperamos ir para o céu quando morrermos, em que se baseia a nossa certeza quanto a estas coisas? Se respondermos, como alguns dizem, bem, eu levo uma vida decente, eu vou à igreja regularmente, isso ou aquilo, nem precisamos ir adiante. A primeira palavra de nossa resposta foi eu, exatamente. É evidente que ainda estamos confiando em nós mesmos. Se, por um lado, nós respondermos essa pergunta com a simples palavra Cristo, isto é,
o Salvador que morreu por mim é a minha esperança, então podemos saber que fomos resgatados, curados, restaurados, perdoados. Há um hino que expressa muito bem isso. Ele diz: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. No texto original deste conhecido hino, o autor faz uma clara referência a Cristo como a rocha firme, diante da qual qualquer outro fundamento é a areia movediça. Uma razão pela qual as nossas próprias obras são como areia movediça é que podemos praticá-las até morrer, sem nunca sabermos se fizemos o suficiente. Ou melhor, vamos morrer sabendo que não fizemos e nunca poderíamos fazer o suficiente. Jesus Cristo, pelo contrário, é como uma rocha firme, porque a sua obra foi completa. Quando ele tomou sobre si os nossos pecados, bradou em alta voz: está consumado. João 19:30. De fato, quando acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, Jesus assentou-se à direita de Deus. Hebreus 10:12. Sentar é a postura do descanso e a direita de Deus é o lugar de honra. Os dois são atribuídos a Cristo por ele ter completado o trabalho que veio fazer. Está consumado. Esta é a verdade que irrompeu na mente de um jovem chamado Hudson Taylor, que posteriormente se formaria como médico e fundaria a missão para o interior da China. Ele tinha 17 anos na época e estava de férias. Sua mãe não estava em casa e, embora ele não soubesse na ocasião, ela orava intensamente pela sua conversão. Dando uma olhada na biblioteca de seu pai para se distrair, ele apanhou um folheto e resolveu ler. Aqui está o seu próprio relato do que aconteceu. Dizia então: eu fui atingido por uma frase, a obra consumada de Cristo. Imediatamente me vieram à mente as palavras, está consumado. O que estava consumado? E eu imediatamente respondi, a expiação e a satisfação completa e perfeita do pecado. O débito dos nossos pecados foi pago, e não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Então me veio outro pensamento. Se toda a obra foi consumada e todo o débito pago, o que sobrou para eu fazer? E foi assim, quando a luz do Espírito Santo iluminou a minha alma, que eu fui tomado da feliz convicção de que não existia nada no mundo a fazer, a não ser cair de joelhos e, aceitando esse Salvador e a sua salvação, louvá-lo para todo sempre. Portanto, a primeira base para a nossa certeza, aliás, a primordial, pois é o fundamento da nossa salvação, é a obra consumada de Cristo. Sempre que a nossa consciência nos acusar e nos sentirmos sobrecarregados de sentimentos de culpa, temos de afastar o nosso olhar de nós mesmos e voltá-lo para Cristo, o crucificado. Então teremos paz de novo, pois para aceitar-nos, Deus não depende de nós e daquilo que possamos fazer, mas inteiramente de Cristo e do que ele fez de uma só vez na cruz do Calvário. A segunda base, a palavra de Deus Pai. Considerando que a base essencial da convicção cristã é a obra consumada de Deus Filho, como podemos saber que quando colocamos a nossa confiança em Cristo crucificado, recebemos perdão e uma vida nova? Nós sabemos porque Deus disse. A palavra certa de Deus Pai endossa e garante a obra consumada de Deus Filho. João coloca isso da seguinte maneira: nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João 5, 9 e 12. O Pai aceitou o sacrifício do Filho pelos nossos pecados. Ele demonstrou publicamente a sua aprovação
por esse sacrifício ao ressuscitar Cristo dos mortos e colocá-lo à sua direita. E agora promete dar a vida eterna àqueles que confiarem nele. Não é presunção acreditar na palavra de Deus. Aliás, presunção seria duvidar dela. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. 1 João 5, versos 10 e 11. Se, pois, a nossa certeza estiver baseada acima de tudo no que Deus diz acerca da obra de Cristo, ela não dependerá dos nossos sentimentos. Sentimentos não são um indicador confiável da nossa verdadeira condição espiritual. Eles sobem e descem como uma gangorra e vão para frente e para trás como um balanço. Levantam e caem como um barômetro e enchem e vazam como uma maré. Nós somos criaturas tão psicossomáticas que o nosso estado de espírito é afetado pelos órgãos do nosso corpo. De igual maneira, os nossos sentimentos refletem a situação de nosso balanço bancário, a proximidade de nossas férias e o peso de nossas preocupações e responsabilidades. É por isso que a Bíblia e as biografias de cristãos trazem muitas histórias de servos de Deus que aprenderam a desconfiar dos seus próprios sentimentos e, ao invés disso, confiar nas promessas de Deus. Os nossos sentimentos flutuam, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. 1 Pedro 1, 25. Citando, por exemplo, Isaías, capítulo 40, verso 8. Vejamos agora as promessas de Deus. O cristão que é sábio aprende de cor o máximo possível das grandiosas e preciosas promessas. 2 Pedro 1,4, as promessas de Deus, e as guarda na memória. Assim, em épocas de ansiedade, indecisão, solidão ou tentação, ele é capaz de relembrar uma promessa apropriada, agarrar-se a ela e concentrar nela os seus pensamentos. No final deste capítulo, eu apresento numa lista de algumas das promessas de Deus. Quem sabe você possa começar decorando estas. É muito importante, no entanto, estarmos conscientes das circunstâncias nas quais Deus faz cada promessa e não arrancá-la de seu contexto. Este é um problema que envolve, por exemplo, as velhas e conhecidas caixinhas de promessas, tão apreciadas por tantos cristãos. Cada promessa é apanhada aleatoriamente, sem considerar a situação original em que ela foi feita. Em contraste com esse método aleatório, devemos nos assegurar de que uma promessa possa ser legitimamente aplicada à nossa situação. Aí sim podemos, humildemente e confiadamente, afirmá-la para nós mesmos e assim imitar aqueles que, por meio da fé e da paciência, herdam as promessas. Hebreus 6,12. Essa é a lição que aprendemos na ótima alegoria de Bunyan, no famoso clássico O Peregrino. Um dia, Cristão, que é um dos personagens, e seu companheiro Esperança estavam no castelo da dúvida, prisioneiros do cruel e impiedoso gigante Desespero. Os dias se passavam e não parecia haver possibilidade de escaparem. Até que uma noite, enquanto eles oravam, Cristão fez uma maravilhosa descoberta que imediatamente compartilhou com Esperança. Que tolo eu sou de permanecer em um fétido calabouço quando poderia muito bem andar por ali em liberdade. Eu tenho no peito uma chave chamada promessa que irá, estou certo, abrir qualquer fechadura no castelo da dúvida. Usando essa chave, a porta se abriu com facilidade e os prisioneiros escaparam rapidamente. Conhecendo a fragilidade da nossa fé, Deus não nos deu as promessas do Evangelho de uma forma pura ou despidas. Ele as vestiu com sinais visíveis, tangíveis, que são comumente chamados ordenanças. Um dos principais propósitos desses sinais é despertar, educar e fortalecer a nossa fé. As definições para ordenanças podem variar um pouco, dependendo da tradição eclesiástica.
Eu, por exemplo, na minha igreja, aprendi que ordenança é um sinal externo e visível de uma graça interna espiritual dada a nós, ordenado pelo próprio Cristo, como um meio pelo qual nós a recebemos, e um pedido para que ele assim nos assegure. Ou simplificando, diríamos que ordenança é um sinal externo e visível de um dom interno e espiritual de Deus. De semelhante modo, uma das homilias, que são sermões que eram dados aos clérigos como exemplos, do século XVI, chama as ordenanças de sinais visíveis aos quais estão anexadas promessas. Para tornar ainda mais simples, diríamos, como o Santo Agostinho, as ordenanças são palavras visíveis, promessas dramatizadas. Nós, seres humanos, também utilizamos sinais para transmitir e confirmar nossas promessas. Eu perdoarei todo o passado e serei seu amigo, alguém diz ao seu antigo inimigo, estendendo-lhe a mão como sinal de sua oferta de reconciliação. Eu te amo, um marido diz à sua mulher e a cobre de beijos. Eu sempre servirei ao meu país, um soldado diz a si mesmo enquanto saúda a bandeira. A nossa vida diária é enriquecida por uma variedade desses sinais exteriores e visíveis. Nós selamos a nossa amizade com um aperto de mão, o nosso amor com um beijo, a nossa lealdade com uma saudação. Vejamos agora as duas grandes ordenanças. De modo semelhante, as duas grandes ordenanças do Evangelho, o batismo e a Santa Ceia, são assim chamados porque dramatizam, tornam visíveis as promessas do Evangelho e visam nos incentivar a apoderar-nos delas pela fé. No batismo, o sinal externo e visível é a água. Ela representa a lavagem celestial, ou a purificação interior do pecado por meio do sangue de Cristo, da qual todos nós precisamos e que nos é oferecida no Evangelho, junto com a promessa do Espírito Santo. O batismo é também uma manifestação pública de que compartilhamos a morte e a ressurreição de Jesus, conforme Romanos 6, 3 e 4. No caso do batismo de crianças, nas igrejas protestantes que o praticam, a água é um sinal e selo visíveis dessas mesmas bênçãos. O batismo não as confere automaticamente salvação, assim também como não aos adultos. O que ele faz é sinalizar a promessa do perdão e do dom do Espírito Santo sobre elas, representadas no culto pelos respectivos padrinhos, também chamados de testemunhas, mediante a declaração de fé e arrependimento destes. E somente na compreensão de que um dia elas mesmas venham a se arrepender e crer em Jesus. Só então elas poderão gozar a salvação que lhes foi prometida no batismo. A segunda ordenança é a Santa Ceia. Nessa segunda ordenança, o sinal verde do Evangelho, os sinais externos e visíveis são o pão e o vinho. Eles são emblemas tangíveis da morte de Jesus Cristo. O pão é partido e o vinho derramado para demonstrar a entrega do seu corpo e o derramamento de seu sangue por meio de sua morte na cruz. Então, o pão partido é comido e o vinho derramado é bebido para indicar a nossa participação pessoal naquilo que ele fez por nós ao morrer na cruz. Agora, de uma vez por todas, e quando eu pecar? Pergunta às vezes o cristão confuso. Se eu pecar, tenho de receber a Cristo novamente? Não, na verdade não. No momento em que abrimos a porta para Cristo e Cristo entrou, Deus nos aceitou. Ele nos justificou, é o termo bíblico, e nos deu o seu Espírito de uma vez por todas. É por isso que só somos batizados uma única vez. Ao mesmo tempo, embora tenhamos sido justificados de uma vez por todas, nós precisamos ser perdoados todo dia. É por isso que sempre participamos da ceia do Senhor. Jesus provavelmente tinha essa distinção em mente quando lavou os pés dos apóstolos. Quando Pedro lhe disse Senhor,
não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. João 3, de 9 a 10. Em outras palavras, quando vamos a Cristo, o banho da justificação. Nós somos lavados por inteiro. Mas no dia a dia, nossos pés ficam sujos e nós precisamos que eles sejam lavados com o perdão diário. Se cairmos, então, precisamos cair de joelhos e pedir o perdão de Deus imediatamente. Não há necessidade de esperar até a próxima vez que formos à igreja, nem até orarmos antes de dormir. Antes, devemos confessar o nosso pecado imediatamente, lembrando e nos apropriando com fé da sua maravilhosa promessa, que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9. Nisso, também o pão e o vinho do momento da ceia os trarão sempre de novo uma certeza visível do nosso perdão por meio da morte de Cristo, tal como o nosso batismo nos afirmou de uma vez por todas que fomos nele justificados. Graças a Deus pelas suas promessas de salvação e pelos sinais que as simbolizam para nós. Deus abençoe a sua vida.